Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema Deus que nos ama. Com esse tema, vamos receber a graça de Deus. Deus nos ama muito, e porque Deus Mãe nos ama, ela deixou a sua glória celestial e o seu glorioso corpo espiritual para trás, e veio para esta terra em carne, como a de um pecador. Agora ela está habitando entre nós. Houve mais um que nos amou. Ele sofreu por nós. Ele foi açoitado por nós. Ele suportou todo o tipo de humilhação e foi ridicularizado. Isso porque Ele nos amou. Ele sofreu a punição da crucificação para levar os nossos pecados, porque Ele nos amou. Todos nós amamos Deus Pai e Deus Mãe. Nós dizemos, eu amo Deus. Eu amo Deus. Contudo, nós realmente amamos Deus? Deve ter havido um momento em que perguntamos a nós mesmos essa questão. Uma fragrância de Sião chegou. Na fragrância de Sião, a irmã disse, eu pensava que amava a Deus, mas eu realmente amo Deus? A irmã, diligentemente, vinha para a igreja, pregava fortemente e pensava que sempre se lembrava de Deus em seu trabalho. Contudo, quando ela pensou sobre isso cuidadosamente, ela compreendeu que estava vivendo sem amar a Deus. Ela disse, e enviou uma história. Essa é a história mencionada na fragrância de Sião. Havia um programa de perguntas na Inglaterra. Uma das perguntas era, qual é a maneira mais fácil de viajar de Paris, na França, para Londres, na Inglaterra? Muitas pessoas deram diferentes respostas. A maneira mais rápida é de avião. Ou a maneira mais rápida é de navio. Contudo, a resposta não era um método ou uma maneira física. O atalho mais rápido é ir para lá com alguém que você ama. Se você viajar com alguém que você ama, parece ser rápido, mesmo que você esteja em um transporte muito lento, não é? O que importa não é o meio de transporte. Então, enquanto andamos em direção ao reino dos céus agora, estamos felizes todos os dias e estamos pensando, por que esse caminho ao céu parece tão curto? A irmã confessou que ela não viveu isso. Lendo a fragrância de Sião, eu também refleti sobre eu mesmo. Como eu era? Se diante de um problema grande ou pequeno, em todos os momentos que eu ouvi as coisas acontecendo em todo o mundo, eu senti que o caminho ao céu fosse curto? Ou achei que fosse longo? Pensando que o Pai demorava em vir, eu tenho feito o trabalho do Evangelho com Deus? Se eu estava fazendo a obra do Evangelho com Deus, não importa quanto tempo levasse, deveria parecer curto. Por isso, essa fragrância de Sião me ensinou muito e tocou o meu coração, nosso amado Deus. Embora digamos que amamos Deus, nós pensamos que esse caminho que estamos andando com Deus parece curto ou estamos nos sentindo entediados. Quando olhamos para a história do deserto há 3.500 anos, os israelitas viajaram por 40 anos, embora fosse apenas 300 quilômetros, que é uma curta distância, porque Deus os fez viver
no deserto por 40 anos, Deus os guiou com a coluna de nuvem pelo dia e com a coluna de fogo pela noite. Sempre que eles tinham dificuldades, Deus afastava todos os seus inimigos. E também fez chover maná do céu, como uma cachoeira por 40 anos, mostrando essas obras incríveis. Deus os fez compreender que Ele não estava em outro lugar, mas sempre com eles. Ainda que os israelitas tivessem Deus com eles, eles não amavam a Deus. Não é por isso que eles se sentiram entediados no caminho pelo deserto? Deus sempre os protegeu no santuário com a coluna de nuvem e a coluna de fogo, e os mostrou, ao longo dos 40 anos, que Deus estava entre eles. Mesmo assim, eles se sentiram entediados. Eles sempre reclamaram e murmuraram, pensando: por que Deus nos faz voltar para o local de onde viemos, para que não possamos entrar mais cedo em Canaã? Pessoal, Deus está em nosso coração. Todos nós devemos amar a Deus. Ainda que Deus esteja conosco, e se nós não o amarmos? Como será a nossa última jornada do Evangelho, a última grande jornada por nossa salvação? Irá parecer tediosa, difícil e cansativa. Por que não está sendo feito mais depressa? Por que isso não está sendo feito mais rápido? Por que Deus não vem mais rápido? Muitas reclamações sairão de nossa boca. Por isso, se primeiro enchermos nosso coração com o amor a Deus e com a fé, fica mais fácil guardar o dia de sábado. Embora tenhamos Deus, quando não temos amor a Deus em nosso coração, chegamos a reclamar e murmurar sobre tudo. Não é verdade? Deus nos amou até o ponto da morte. Se Deus nos perguntasse: você me ama? Que resposta daríamos a Ele? Se dissermos sim, com nossa boca, em nossa mente, definitivamente diremos: ó, eu amo você. Contudo, já que não há amor para com Deus em nosso coração, o caminho parece longo, tedioso e difícil. Alegria e felicidade desaparecem. No programa de perguntas britânico, quando foi perguntado para as pessoas qual a maneira mais rápida de viajar de Londres para Paris, todos pensaram em uma maneira física. Indo para lá de avião é o mais rápido. Não, indo de navio é mais rápido. Contudo, nenhuma dessas era a resposta. A resposta era: indo para lá com alguém que você ama. Se você viajar com quem ama, irá dizer: nós já estamos aqui? Poderíamos ir um pouco mais, mesmo que seja uma jornada lenta, montado em um carro de boi. Nunca será um caminho longo. Pessoal, vocês realmente amam a Deus ou não? Hoje, vamos refletir em nossa jornada para o céu, na qual estamos indo através do deserto da fé. Devemos pensar no porquê os israelitas foram destruídos no deserto há 3.500 anos. A razão pela qual eles se sentiram entediados e sempre reclamaram é porque não amavam a Deus. Eu tive muitos pensamentos, lendo A Fragrância de Sião. Pensei sobre mim, todos os caminhos do Evangelho em que andei, e no eterno reino dos céus, que devemos ir em direção de agora em diante. E me perguntei se eu estava fazendo a obra do Evangelho
enquanto amava a Deus, ou se eu estava indo em direção ao objetivo que veio da minha vontade e ganância. A maneira mais rápida de ir do que de avião ou de navio é indo com quem você ama. Nosso caminho deve ser dessa forma. Então, será realmente um lindo caminho com Deus, certo? Se nós quisermos ir para o céu, devemos andar nesse tipo de caminho. Pessoas como Josué e Caleb tiveram esse tipo de fé. Eles amaram a Deus. É por isso que eles não se sentiram entediados, embora estivessem no deserto. E se você quiser ir para a ilha Jeju, mas alguém que você ama diz, eu quero ir para o Lotte World, em Seul, mais do que para a ilha Jeju, o que você faria? Diria, de jeito nenhum, vamos para a ilha Jeju, porque é para onde eu quero ir. Se você insistir nisso, você não pode dizer que ama aquela pessoa. Se você ama aquela pessoa, dará tudo. Você irá se sacrificar. Mas, ainda assim, como você vai se sentir? Irá se sentir feliz e alegre. Da mesma forma, ter Deus como acompanhante deve ser lindo. Em todas as manhãs, os israelitas podiam ver que Deus existia, assim que eles abriam os seus olhos no deserto, há 3.500 anos. Já que a coluna de nuvem, ou a coluna de fogo, sempre estava lá, sempre que eles olhavam para o tabernáculo, todos podiam ver a presença de Deus. Deus estava lá, mas eles não o amavam de coração. Deus não era o seu amado. Embora Deus estivesse lá, eles não amavam a Deus. Então, eles reclamaram e murmuraram por 40 anos. Cometeram idolatria e todo o tipo de coisas que Deus odiava no deserto. Nós entramos no deserto da fé e estamos agora marchando em direção ao reino dos céus. Hoje, se você pensar, por que Deus não vem mais rápido? Está tedioso. Então devemos examinar se amamos ou não a Deus. Devemos pensar se estamos andando com Deus graciosamente agora. Nunca devemos nos sentir entediados enquanto andamos com Deus. Nunca devemos nos sentir incomodados durante o tempo que conversamos com Deus. Oração é conversar com Deus. É um lindo momento, não é? Pai, hoje, isso e aquilo aconteceu. Há muitas coisas que são difíceis de resolver com a minha força, embora eu tente tudo. Por favor, me ajude. Se orarmos com verdadeiro amor por Deus, se pregarmos forte com o amor por Deus, se adorarmos a Deus e estudarmos as palavras da verdade, enquanto amamos a Deus do fundo de nosso coração, existirá alguma coisa tediosa? Imagine que alguém que você ama te enviou uma carta. Você não irá se sentir animado enquanto recebe a carta? Você irá ler do começo ao fim, mesmo se for 10 ou 20 páginas. Você pensaria, já acabou? Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa atrás. E irão virar a carta para ver, certo? Hoje, devemos seriamente pensar se reverenciamos ou não a Deus, com amor em nós. Estamos olhando para Deus com amor? Estamos andando o caminho da fé com amor a Deus? Se estamos, o caminho para o céu nunca será tedioso. O momento de pregação nunca será tedioso. Por quê? Porque foi o nosso amado Deus quem nos ordenou a fazer, certo? Uma esposa pediu ao seu marido para fazer um favor a ela. Querido, quando voltar para casa, pode me comprar um delicioso bolo que tenha sido feito hoje? Por favor?
Quando o marido estava quase em casa, ele se lembrou do que sua amada esposa disse. Há algum marido que apenas iria para casa? Se há algum, isso é um sério problema. Se ele ama a sua esposa, ele definitivamente irá voltar. Se você esqueceu completamente, pode apenas voltar para casa. Mas, se você se lembrou, então você não irá para casa apenas. Você voltará. Embora você se sinta um pouco cansado do trabalho, você definitivamente quer fazer o que sua esposa deseja. Nosso amado Deus nos disse para pregar esse Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Esse é o sagrado pedido de amor de Deus, não é? Como recebemos esse pedido, devemos fazer essa obra. Há alguém que pensa, está quente, eu devo realmente fazer isso? Está chovendo, devo cumprir o mandamento hoje? Quando pensamos sobre a razão de não estarmos fazendo isso, nós imaginamos se realmente amamos a Deus. Nós temos amor por Deus em nosso coração? Ou estamos apenas dizendo, Deus, eu amo você. Eu amo você? Ele foi açoitado e ferido em nosso lugar. Devemos pensar sobre o fato de que o Pai e a Mãe Celestiais voluntariamente vieram para o lugar onde nós deveríamos ter morrido por causa do nosso pecado. O nosso caminho para o céu é tedioso ou alegre? Oh, é tão curto! Como o tempo passou tão rápido! Nós devemos andar com o Deus que amamos, não andando impassível. Os israelitas andaram com Deus, mas eles não amavam a Deus. É por isso que eles murmuraram por não ter comida, quando não havia comida. E eles murmuraram por não ter água, quando não havia água. Eles preencheram os 40 anos com murmurações. Olhando para aquela época, vamos refletir sobre nós mesmos mais uma vez. Se estamos andando o caminho com alguém que amamos, parece ser rápido, não importa o quão longo seja. O nosso caminho que estamos andando com Deus deve ser um caminho no qual podemos dizer, já estamos aqui? Já chegamos? Eu poderia ir um pouco mais longe. Por isso, hoje, vamos ver as palavras de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. No capítulo 21, versículo 15, está escrito, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Essas palavras são muito importantes. Jesus deu essas palavras a Pedro quando ele apareceu, depois de sua ressurreição. Jesus apareceu a Pedro, que havia o negado por 3 vezes, e perguntou a ele, por 3 vezes, se ele o amava. Você me ama? Sim, Senhor. Você sabe a minha mente, a minha fé e o meu coração, melhor que qualquer um, não sabe? Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Imagine que alguém que você ama te peça para cuidar de seu cachorro ou gato, enquanto ela faz uma viagem curta. Ela explicou para você o que o cachorro ou o gato dela gosta e que tipo de hábito ele tem. Se é um cachorro ou um gato que a pessoa que você ama, você iria bater ou repreendê-lo
segurando um pedaço de pau, só porque fez algo que você não gostou? Você nunca faria isso. Aqui, também Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, antes de partir, você me ama? Se me ama, apacenta as minhas ovelhas. Depois disso, Pedro tomou conta das ovelhas com toda a sua alma. Ele se esforçou para cuidar dos cordeiros de Deus. Então, no fim, ele foi crucificado devido à perseguição do rei Nero. Ele disse, eu não posso ser crucificado de pé, como o nosso Senhor. Por isso, por favor, me pendure de ponta cabeça. Ele mostrou seu extremo amor por Jesus, ao ser martirizado. Quando pensamos em Pedro, que disse, eu não posso ser crucificado de pé como Jesus, insistindo que ele não merecia ser crucificado daquela maneira, porque ele era um pecador, e implorou para o pendurar de cabeça para baixo, e ele morreu como pediu. Tornamo-nos determinados a andar pelo caminho do Evangelho que os antepassados da fé caminharam, com extremo amor por Deus. Se o caminho do Evangelho que estamos andando hoje parece duro e cansativo, devemos pensar, eu realmente amo Deus? Eu estou andando com aquele que eu amo. Essa jornada deveria ser tediosa? Essa jornada deveria parecer cansativa e sem sentido? Se sim, então devemos renovar nossa vida de fé mais uma vez. Devemos pensar, o amor a Deus está em mim? Quando não temos amor, começamos a reclamar sobre inconveniências e situações desconfortáveis e continuamos a notar essas coisas. A maneira mais rápida de Londres a Paris não é sobre os meios físicos de transporte. Psicologicamente, a maneira mais rápida é ir com alguém que você ama. Se você for com alguém que você ama, essa é a maneira mais rápida, certo? Quando as duas mães insistiram que o bebê era delas, Salomão realizou um julgamento. Já que as duas estavam insistindo que o bebê era delas, ele disse, dividi em 2 partes o menino, vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então, como uma delas reagiu, nem meu, nem teu, seja dividido. Logicamente, isso parece justo. Contudo, como a verdadeira mãe respondeu, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Salomão foi capaz de ver o que estava em seus corações e quem era a verdadeira mãe e quem era a falsa mãe, através de seus comportamentos, certo? Ele foi capaz de discernir a verdadeira mãe da falsa mãe. Da mesma forma, Deus é capaz de ver quem realmente o ama e quem não. Estamos agora andando no caminho da pregação. Se não temos alegria e felicidade em tudo que fazemos pelo Evangelho, até mesmo as pequenas coisas, precisamos checar nossa fé. Acabou o meu azeite da fé? Eu devo o repor? Depois de Jesus ressuscitar, ele se encontrou com Pedro uma última vez e perguntou a ele 3 vezes, você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Senhor, você sabe o que está no meu coração, melhor do que eu. Eu o amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pessoal, se realmente amamos a Deus, devemos estar todos felizes de realizar o que Deus nos pediu para fazer, certo? Vamos realizar o pedido de Deus pelo resto de nossa vida, com amor pelo pai e a mãe,
Quando você ler a Bíblia, tente ler cada página pensando: essa é uma carta que o meu amado Deus me enviou. Essa é uma carta daquele que eu amo. Não devemos entender apenas com a nossa mente, mas tentar aceitar as palavras de Deus profundamente em nosso coração. Nunca devemos distorcer, nem mesmo uma coisa, adicionar ou tirar qualquer coisa de suas palavras. Deus escreveu essas palavras para aqueles que amam a Deus e para o futuro deles, certo? Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 8, está escrito: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos ama muito. Deus nos ama o bastante para deixar o seu trono celestial de glória para trás. Deus nos ama até o ponto da morte. Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo e nos entende, mesmo quando somos tão imaturos, dizendo: ele deve ter agido assim por essa razão, ela deve ter se comportado assim por causa disso. Ninguém pode nos entender melhor, nos confortar e nos amar mais do que Deus. O mundo que Deus preparou para nós, seus amados filhos, é um mundo que os olhos jamais têm visto. É um mundo sobre o qual ouvidos não ouviram e que nenhuma mente humana pode imaginar ou compreender. Embora tenhamos pecado no céu e fomos expulsos para essa terra, Deus cobriu todos os nossos erros cometidos no passado e abriu o caminho para voltarmos para nosso lar celestial. Aqui há apenas uma coisa que devemos ter: é o amor a Deus. Contanto que amemos Deus, Deus nos concede tudo. Pessoal, hoje vamos pensar sobre o quanto Deus nos ama através dos ensinamentos da Bíblia. Devemos pensar sobre isso dezenas e até centenas de vezes. Se estamos andando com alguém que amamos, não importa o quão longe seja o destino, estamos alegres e felizes enquanto andamos juntos, segurando as mãos. Não importa o quão longo seja o caminho, e mesmo se houver muitos obstáculos pela frente, a jornada será feliz. Contanto que possamos estar com alguém que amamos. No nosso caminho para o reino dos céus, nosso amado Deus está andando conosco. Deus está conosco, mas continuamos reclamando. Deus certamente nos mostra que Ele está conosco através da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Mas não sabemos como amar a Deus, embora vejamos a Deus. É porque estamos acostumados em apenas receber amor. Por isso, quando Deus nos deu a nova aliança, o que Ele nos disse para fazer? Amem uns aos outros. Deus nos disse para não apenas receber amor, mas dar amor, certo? Amor é necessário entre as pessoas. Contudo, hoje, vamos pensar sobre o amor por Deus mais uma vez, nos perguntando: estou andando no caminho da fé alegremente e passando meu tempo junto com Deus? Estou aproveitando o tempo de estudar as palavras com Deus? Deus disse que Ele veio a esta terra para encontrar o perdido, mas eu estou voluntariamente procurando o perdido? Estou feliz em fazer isso? Se não, devemos estar cientes que está faltando em nós o amor por Deus. Nesse caso, não podemos esperar ir para o reino dos céus.
De agora em diante, vamos preparar o azeite de fé suficiente. Devemos guardar os mandamentos de Deus completamente, começando com o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Esse é o assunto mais importante para aqueles que pregam o Evangelho hoje. Todo o universo pertence a Deus. Você acha que Deus quer amor de nós, humanos, que estão vivendo nesta Terra, cuja existência não faz diferença no universo? Vocês acham que Deus realmente precisa do nosso amor? Se nós amamos a Deus ou não, não há influência em Deus. Contudo, se nós não amarmos Deus, no que iremos prestar atenção? É certo que vamos para o caminho da morte e passamos a prestar atenção ao modo como Satanás nos conduz. É porque nossos olhos estão enganados, como se houvesse um grande prazer, deleite e algo incrível lá. Deus temeu que nós pudéssemos entrar no castigo eterno, no inferno. Então, para nossa salvação, Deus nos disse: ame-me, ame Deus. Se amamos a Deus, não faremos o que Deus odeia, certo? Dessa forma, Deus pode nos impedir de ir para o inferno. É por isso que Deus primeiro nos ordenou amar a Deus. Por isso, o grande e primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pessoal, se não podemos guardar nem o primeiro e o maior mandamento de Deus, não podemos fazer mais nada. Essa é a coisa mais básica. Deus amou o mundo. Deus deu a Jesus Cristo, seu mais amado e único Filho, para a cruz, para a nossa salvação. Assim como Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá. Pensando sobre esse assunto mais uma vez, espero que recebamos uma rica recepção no reino dos céus, entendendo a grande vontade de Deus no mandamento: ame a Deus. Josué e Caleb não apenas conheciam a Deus, que veio como a coluna de nuvem e a coluna de fogo, mas eles o amaram. Foi assim que eles foram capazes de ser felizes para realizar o que Deus lhes ordenou. Tudo o que Deus lhes disse para fazer se tornou uma prioridade para eles. Isso porque elas eram as palavras daquele que eles amavam. Foi assim que eles puderam receber a terra de Canaã, que manava leite e mel, certo? Mas o resto não pôde. É o mesmo para nós hoje. Vamos refletir sobre nossa vida passada de fé. Cada passo da nossa fé foi um momento feliz andando com Deus? Não estamos andando pela estrada mais difícil, embora haja uma mais fácil? Eu espero que vivamos a nossa vida de fé com paz e alegria em nosso coração, embora às vezes enfrentemos dificuldades físicas. Eu verdadeiramente agradeço a Deus Elohim, Pai e Mãe, mais uma vez, por ter nos guiado até o dia de hoje e por nos guiar para sempre. Esperando que recebam muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.